E hoje nós vamos falar sobre o livro Os Ovos Azuis da Serpente, do autor Roberto Marcos. Então, esse livro aqui, ele é um livro diferente do que eu estou acostumada a ler. Então aqui nessa história a gente vai entrar em contato com 4 personagens que moram todos no mesmo prédio de apartamentos. É um prédio de 6 andares, tem um apartamento por andar e somente 4 dos 6 andares são ocupados. E o legal aqui é que o autor coloca então o nome do personagem e uma frase, né, algo que explica pra gente um pouco o que é esse personagem, né? Então a gente tem a Bela Flor, que é a caçadora de prazeres, a gente tem o Benjamin, que é o fazedor de dinheiro, a gente tem o Bento, que é o quase morto, quase vivo, e a gente tem a Bizet, que é a aprendiz de feitiçarias. E esses personagens, como que eles são apresentados, né? O livro ele é narrado em terceira pessoa, e cada capítulo é centralizado, né, em um desses personagens, de modo que a gente vai conhecendo cada um deles. E a gente de cara já percebe que são pessoas que vivem cada uma no seu universo, assim. E eu achei muito legal essa construção assim que o autor fez dessa maneira, porque a gente consegue então entender, né, conhecer quem são cada um desses personagens, entender o porquê que eles agem da maneira como eles agem na vida deles e entender os dramas individuais de cada um. Então a gente percebe, lendo o livro, que o que eles fazem hoje, né, o que acontece na vida deles hoje, e a forma como eles reagem a tudo que acontece, e a forma como eles lidam com as situações, é muito reflexo do que aconteceu no passado de cada um deles. E aí a gente vai então lendo o livro, já conhecendo esses personagens e a gente vai montando um quebra-cabeça para entender assim o desfecho final. Como eu não leio muito thriller e suspense, eu não sou boa de adivinhar coisas. Então, mesmo eu lendo o livro e entendendo e, enfim, criando coisas na minha cabeça, eu fui pega completamente de surpresa pelo plot twist, pelo final da história. Então, assim, pra mim, foi sabe? Explodiu a minha mente, assim. E aí, depois que você vai lendo o desfecho, tudo faz sentido, sabe? E aí você fica pensando, nossa, como eu não pensei nisso antes, né? E isso é muito bacana, assim, isso foi muito bacana na experiência de leitura que eu tive desse livro aqui. Esse é um livro também que ele traz desafios para o leitor, né? Então o primeiro desafio é justamente fazer essas conjecturas, ligar os pontos, montar esse quebra-cabeça para chegar no final e saber então o grande plot twist da história. Então ele exige isso de você. Ele exige também do leitor quanto à linguagem do autor. Esse livro ele é muito rico em vocabulário. As palavras que o Roberto utiliza, a forma como ele constrói as frases, a forma como ele escreve, né, a linguagem dele no livro, é algo muito particular e que eu gosto muito. Eu vou ler até uma frase que eu separei aqui, que dá pra gente perceber o quão profundo é a escrita desse autor e o quão bonita também é a escrita dele. Das memórias que ficaram, transbordavam todas as alegrias pela metade do Natal em família, ensinando que a felicidade e o pesar são quase sempre impressos em faces opostas de uma mesma circunstância, como se feitas para o equilíbrio, ainda que se possa ter a ideia comprometida de que tudo foi ficando tarde demais. É um livro que exige, até para você entender, né, a história, ele exige a atenção do leitor. Outro ponto que para mim é fenomenal é o final, né, o desfecho, é o plot twist, já falei isso para vocês um pouquinho antes. Então, me pegou de calças curtas completamente e eu adorei. É um livro que eu recomendo muito a leitura e, sem dúvidas, vai ser um livro que vai ficar marcado aí nas minhas leituras de 2020. Assim, vai ser um dos destaques de leituras desse ano, justamente por essa particularidade na linguagem dele.